Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que aconteceu? O Timão foi engolido pelo Inter no Beira-Rio, especialmente no segundo tempo. Dá pra reverter? Vamos falar como é que foi esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, não tô feliz não, hein? Caramba! Eu não esperava por essa. E acompanhando o Inter de perto, sabia que a estratégia ela se manteria. O Inter tem adotado, não de muito tempo, né? Desde da derrota para o Atlético Paranaense, na verdade, tem adotado essa estratégia que o Pesolano adotou em algumas partidas de se retrancar, fechar os espaços, jogar no contra-ataque e priorizar os jogadores de qualidade que ele tem. E não são muitos, tá? Em algumas faixas do campo específicas. Estou falando do Bernabé como atacante, um meia, na verdade, pelo lado esquerdo mais aberto, o Carboneiro para ter um escape. Ele reconduziu o Alan Patrick no time para ter um toque de qualidade ali, porque é um time que fica pouco com a bola, mas quando tem a bola precisa ter uma transição rápida e isso não significa que você precisa ter jogadores intensos, você precisa fazer essa bola correr, mas é um Inter que tem menos posse de bola. É um Inter que entrega a bola para o adversário, mesmo jogando em casa. E vejam só, o Corinthians é um time que gosta da bola. O Corinthians é um time de toque de bola. E no primeiro tempo, essa estratégia dos dois times, ela parece ter funcionado para ambos. Por que eu digo? Porque o Corinthians controlou o jogo. Ou achou que estava controlando. O Corinthians teve mais a posse de bola, como isso se verificou o jogo inteiro, mas no primeiro tempo, no sentido de construir o jogo. Mas criou poucas chances, tá? Teve um chute do Bidon a média distância. Chegou muito pouco o Corinthians no primeiro tempo. Mas teve mais o jogo, teoricamente, na mão. Mas não tinha. Porque a chance mais clara é justamente do Carboneiro numa arrancada, em que ele acaba desperdiçando e o Hugo faz a defesa. E a saída de bola do Corinthians, ela também foi desatenta. Como foi o Corinthians desatento em vários momentos do jogo, mas a saída de bola estava desatenta. E o Inter faz uma pressão aqui e ali e quase complicou a vida do Corinthians já no primeiro tempo. No início do segundo tempo aconteceu a mesma coisa. Olha, defensivamente foi uma jornada terrível, tanto do Gustavo Henrique quanto do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista errava passes na construção de jogo. O Gustavo Henrique também. Ele erra, inclusive, na jogada que sai o escanteio para sair o gol e erra no pênalti que ele comete. Que é um pênalti muito sutil, mas acontece, tem um pisão ali no pé. E isso em 3 minutos. O Corinthians entrega o resultado, eu não estou aqui tirando o mérito do Inter, porque inclusive já falei aqui que o Inter engoliu o Corinthians no segundo tempo de várias maneiras, já vou falar sobre isso. Mas a estratégia do Inter funcionou. Só que o Corinthians também colaborou. Não apenas pelos erros individuais dos seus zagueiros e pela maneira como o time se portou, mas, cara, no primeiro tempo, não sei se o Corinthians caiu nessa ilusão de que estava dominando o jogo, de que estava controlando o jogo, e o Diniz falou isso na coletiva, e aí me levou a crer que talvez eles achassem que o jogo estava mais à feição do Timão, quando não estava. Porque não adianta você ter o controle da bola se você não controla o jogo verdadeiramente, se você não cria a chance, se você não obriga o teu adversário a fazer grandes defesas. Teve uma... já no segundo tempo, né? Teve no primeiro tempo desse chute do Bidon, que o Matheus Cunha pega, e no segundo tempo ele fez outras defesas, o Matheus Cunha. Aí o Caio César começou a tentar alguma coisa no começo do segundo tempo, lá pelo lado direito, em combinação com o Garro, aquela coisa toda, mas logo o Inter meio que se assentou no jogo. E aí tem a lesão do André, que eu não acho que tenha impactado taticamente na forma como o Inter joga, mas existe um conceito ali, né? Sai um jogador de meio e ele coloca o Jesse Lingard como um jogador de beirada. O Diniz contestou muito isso na coletiva, mas eu discordo dele. Quem sou eu para discordar do Fernando Diniz? Mas ele diz que o gol não saiu pela saída do André. É claro que não, conceitualmente não. Não foi por conta que o André saiu, entrou o Lingard e saíram os gols do Inter. A questão é que você tinha um jogador a menos no meio. E o Inter, a partir dali, o Inter percebe que pode mais. E quando eu digo que percebe que pode mais e a estratégia do Inter funciona, é porque o Inter começa a ter... O Corinthians segue tentando ter a bola. O Inter segue roubando bolas e tendo transições muito rápidas. E aí chega na frente do goleiro toda hora.
Começou a chegar muitas vezes à frente do goleiro em escapadas do Bernabéu ou do Carboneiro. E aí eu pensei, porque o Corinthians estava com seus zagueiros armando lá no meio-campo, tentando armar o jogo, o Inter muito fechado, marcando. Só que aí cada erro de passe nessa construção, que ali é fatal. Quando você erra um passe ali na intermediária ofensiva, você tem que estar preparado para o contra-ataque. E o Inter fez isso algumas vezes antes de construir o seu gol. Ah, mas o gol veio numa xiripa, num escanteio que o Alan Patrick bateu errado, tem um rebote, tinha 10 caras dentro da área, o Matheus Bahia chutou de perna direita meio mascado, foi no canto do Hugo e ele aceitou. Não foi necessariamente... Tá, mas é a construção do que estava acontecendo. Era o Inter roubando a bola do Corinthians, partindo em velocidade e criando problema para a defesa. E aí começou a chegar 1, 2, 3 vezes até que sai o gol. E aí 2 minutos depois, o Gustavo Henrique comete um pênalti. Por quê? Porque o Inter tá aqui, ó. O Inter pensou, cara, ok, estádio a meu favor. E o Corinthians meio que... O que tá acontecendo? Não, toca de passe daqui, toca de lá, sai com o goleiro aqui, não, deixa eu ver. Irmão, jogo eliminatório. O Corinthians não estava jogando uma partida eliminatória, não sei o que aconteceu. No segundo tempo, o Inter foi superior em todos os quesitos. Em duelos, em disputas, na marcação, na estratégia, em tudo. O Corinthians assistiu, cara. E aí, independentemente se saiu o André, entrou o Lingard, entrou depois o Alan, aí ele tira o Gustavo Henrique, recua o Ranieri pra zagueiro, e aí tem aquele abafa no final. Mas o Inter tava marcando muito bem, cara. O Inter tava marcando muito bem, fechando todos os espaços e ainda assim gerando perigo nos contra-ataques. E só ali nos minutos finais que o Corinthians meio que teve um pouquinho de um ímpeto maior, porque durante todo o segundo tempo assistiu mole nas jogadas. Não entrou pra jogar um jogo competitivo como deveria. E o Inter, cara, tá pressionado, tá jogando uma Copa do Mundo, tá tomando pancada no seu estádio, inclusive, sabe que precisa construir a vantagem contra o Corinthians porque joga em São Paulo o jogo da volta, e o Inter jogou, cara. Jogou, competiu, brigou, lutou. O Inter estava em crise. Perdeu para o Atlético Paranaense com os zagueiros entregando 2 gols. Empatou com o Flamengo nessa retomada, porque aí volta o Alan Patrick pro time, o time vai lá, começa a morder, marcar e tal, e o Flamengo também não tá lá essas coisas. O Inter se aproveitou disso, deu uma animada, mas eu pensei, bom, mas contra o Corinthians que, né, tem toque de bola, que controla o jogo. Só que, claro, óbvio que fez falta o Yuri Alberto, fez falta o Memphis Depay, fez falta o Zaccaria Labiad. Óbvio, o Corinthians perdeu 3 jogadores que, assim, são muito importantes do meio pra frente. E aí você tem que apostar no Guinegão, que teve uma cabeçada lá e tal, um centroavante trombador, mas é um menino que já estava há muito tempo sem jogar, ele teve uma lesão e tudo mais, aí ele ficou fora um tempo, o Diniz não deu tanta sequência para ele, aí o Pedro Raul também machucou durante a semana, e ele também não é lá tão confiável, entrou no segundo tempo, queria mais brigado que qualquer outra coisa, então não tinha recursos também o Diniz naquele setor ali do meio para frente. Ele não tinha muito o que fazer, muita opção, e o time careceu, óbvio. E aí no restante, o time competiu muito pouco, contra o Inter em crise, um Inter que não aceitou essa crise para si. E pensou, eu tenho uma Copa do Brasil que se eu eliminar o Corinthians eu fico grande. Que ainda tá com dificuldades no Brasileiro, mas eles já conseguiram pontuar contra o Flamengo, cara, no Rio de Janeiro. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Perdão, foi no Beira-Rio esse jogo. E quase ganhou, tá? Porque eles empataram no Rio também, lá no primeiro turno. Então, o Inter não perdeu pro Flamengo os 2 jogos, tá? Porque o Inter entende isso. O Inter, eu já falei pra vocês, eu acompanho há muito tempo. O Inter sofre contra os pequenos. Mas vai jogar jogo grande, eles crescem. E o Corinthians, cara, onde tava com a cabeça? Cabeça na lua. Caramba. Tem um pênalti no Matheus Bidu no segundo tempo. Ele foi agarrado pelo Bruno Gomes. Mochilinha, sabe? O Alex Stefano é o árbitro daquele jogo do Palmeiras com Vitória. E, enfim, o Marcelo Paz até fez um pronunciamento no final do jogo. É aquela coisa, né? Não justificando o resultado, mas, claro, né? Obviamente teve um lance ali que prejudicou o Corinthians, ele se manifestou, mas ele falou mais sobre intimidação no campo de jogo, que é uma coisa que tem que averiguar da equipe de arbitragem com os jogadores, e o jogador não pode falar nada hoje realmente porque ele é punido, né? O próprio Garro, na entrevista pós-jogo, falou, eu não vou falar porque senão
eu quero jogar o jogo da volta, né? Senão vou ser expulso. Então, desculpa, não posso falar o que eu tô pensando. E eu acho que é isso, né? O Hugo Souza já foi, né, denunciado por conta disso também. Tá difícil, cara. Eu sou o cara que mais defendo a arbitragem. Mas quando ela agora tem estrutura e os caras não vão bem, a crítica tem que ser feita. E agora o jogador não poder se manifestar, uma coisa é você atacar a honra do juiz ou de qualquer pessoa. Agora outra coisa é você dizer, não, pô, o cara nos prejudicou, o cara foi mal aqui, pô, ele interpretou errado aqui. Não poder falar isso, aí a gente está indo por um caminho muito perigoso. Então nesse ponto eu até concordo com o Marcelo Paz. E acho que o Corinthians tem razão de reclamar nesse lance especificamente. De resto, cara, achei que ele... um árbitro que não, enfim, às vezes não faz o jogo andar, inverte algumas faltas, tem problema de critério, não é do tamanho do jogo, né? Acho que podemos combinar isso, que o Alex Stefano não é do tamanho de um Inter e Corinthians com todo o histórico, rivalidade, valendo vaga nas quartas de final, um jogo desse tamanho, não é. Enfim, e aí no finalzinho, o Corinthians ali tentando alguma coisa, né? Eu lembro do segundo tempo, o Gustavo Henrique tem uma cabeçada que aí o juiz já tinha marcado impedimento. Tem essa do Guinegão que eu falei, que ele foi acossado ali. Teve outros momentos em que o Inter meio que pressionou ali pra poder chegar. O Pedro Raul, aí pesou a área, né? Pesou a área e tal. O Ranieri, que tava de zagueiro, virou um armador também, né? Levantando bola pra área. O Lingard não conseguiu ter êxito, né, nessa entrada dele pelo lado esquerdo, e com isso o Corinthians não conseguiu fazer pelo menos um golzinho que deixaria a situação um pouquinho mais tranquila para o jogo da volta. Tá definida a parada? É óbvio que não. Ficou difícil? Sim, porque assim, esse Inter, por exemplo, do Paulo Pezzolano, ganhou pelo Brasileiro por 1-0 em Itaquera, vocês vão lembrar. Mas foi o jogo que caiu o Dorival, né? E o time estava muito mal naquele momento. Agora é outro cenário, outro contexto. Eu acho também que o Inter vai usar a mesmíssima estratégia, tá? Vai vir para São Paulo para se defender e partir no contra-ataque, para tentar matar o confronto, inclusive. Então todo esse cuidado vai precisar acontecer. O Corinthians vai pegar uma equipe muito fechada, que vai morder, vai brigar, vai competir, vai tentar tirar todo o espaço do Corinthians e roubar essa bola para sair no contra-ataque e fazer mais um, porque aí se fizer um gol, né, aí realmente acaba o duelo. O Corinthians vai ter que ser muito inteligente, porque ele vai ter a bola. E ele vai ter que rodar essa bola para poder buscar o seu resultado. Não acho impossível o Corinthians fazer 2-0 ou 2 gols de diferença para levar para as penalidades. Fazer um 3-0 para mais, eu já acho mais difícil. Mas o futebol tem dessas coisas, né? O fato é que precisa jogar mais. Precisa jogar mais do que jogou contra o Bahia e precisa jogar mais do que jogou contra o Inter no Beira-Rio. Ah, mas quando jogou contra o Remo você elogiou. Pois é, talvez a gente não tenha levado em conta o adversário, porque aquele foi um grande jogo que o Corinthians fez. Bola no pé, envolvendo o adversário. Tinha o Yuri Alberto, é verdade, que fez 2 gols. E esse é o problema. A renovação com o Memphis emperrada, e aí você não tem nenhuma possibilidade de um jogador mais qualificado do meio pra frente ali para poder te ajudar, precisando de gols, porque agora é isso, né? O Corinthians vai precisar de gols e não tem o cara que faz gols. E aí também uma falha no planejamento, que eu sei da dificuldade, tem transfer ban, inclusive ativo, né? Não tem muito para onde correr, mas, de novo, o Corinthians depende do Yuri Alberto. Ele é alvo de críticas, a galera não gosta, porque ele perde gol e não sei o quê. De novo, o Corinthians fica sem o Yuri e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque não é o Pedro Raul estava quase indo para o Inter, inclusive. O Guinegão é um menino que chegou até no profissional, até fazendo gols, mas é óbvio que ele ia oscilar, daí ele teve lesão, não sei o quê, não é a solução. Mas como já tinha gastado 25 milhões de reais no Pedro Raul, vai fazer o quê? Centroavante custa caro. Ah, vai gastar para deixar o cara no banco? Claro, o teu titular é o Yuri, mas quando você não tem o Yuri, você não tem ninguém. E aí fica difícil, porque o Corinthians precisa de 2 gols e não tem o 9. E não tem o 10. Então, meus amigos, eu acho que o Corinthians tem chance, a gente sabe como funciona a torcida na Neoquímica Arena, vai empurrar, não é impossível fazer 2 gols contra um Inter que tem problemas, tá? É um time que tem problemas, só que deu uma repaginada aí justo agora nos 2 últimos jogos. E eles vão usar a mesma estratégia. O Diniz, que foi amarrado, amassado e engolido pelo Paulo Pezzolano, tem 3 dias aí, até quinta-feira, para estudar de vez o Inter e tentar arrumar uma estratégia que seja mais efetiva, porque senão vai ver a Copa do Brasil ir embora.
deixa eu falar um negócio pra vocês. O Corinthians perdeu para um Inter horroroso. Eu não tô falando de um time mais ou menos. Eu tô falando de um time horroroso. O time do Inter era horroroso. Eu achei que esse jogo ia terminar 0-0 e acabou. E o Corinthians faria o resultado na Neoquímica Arena, porque esse time do Inter vai tomar gol na Neoquímica Arena. É impossível não tomar gol. Hein? É impossível. Aí o seu Fernando Diniz, quando o jogo está 0-0, equilibrado, aí o Fernando Diniz, gênio, tira o André, porque o André e o Caio César, eles correm juntos. Um ataca por dentro e o outro por fora. É a única arma que a gente tem. As únicas armas que a gente tem. Porque não dá pra ficar esperando nada de Bidon, né? Ou vocês acham ainda que o Bidon é craque e vai ser vendido por 50 milhões de euros? Não faz nada. Como diz o amigo aí, é um nota 5. É um nota 5 sempre. É um nota 5 sempre. Com um elenco fraco, montado de uma maneira horrorosa, por um executivo que não entende de futebol, entende de política, porque era presidente do Fortaleza. Um presidente que cuidou, que deixou nas mãos do Marcelo Paes, e olha aí no que deu. Um elenco muito, mas muito mal montado. Desde a época do Dorival vem se pedindo ponta, eles acham que não precisam de ponta. Não precisam. Trouxeram o Vitinho lesionado. O Vitinho foi contratado lesionado. E para quem tá chegando agora, eu tenho uma informação exclusiva que no dia seguinte que o Diniz tinha definido o time, no dia seguinte, o técnico do Inter já sabia através do Fabinho Soldado. Quem caguetou para ele? Um monte de gente que não assiste treino estava lá para assistir naquele dia, curiosamente, e o Fabinho Soldado já sabia como o Corinthians ia enfrentar o Inter. Sabe, vocês são realmente uma piada, né, velho, dentro do Corinthians. Aquele CT lá é só um parquinho, né, pra dirigente ficar gravando vídeo e ficar fazendo média, levando pessoas lá dentro pra passear. Por que vocês não fecharam aquilo ali, sabendo que tem muitas pessoas ali que admiram o Fabinho Soldado, pessoas de confiança do Fabinho Soldado? E aí vocês vão lá e deixam o treino lá pra todo mundo ver. Vamos voltar pro jogo. O seu Fernando Diniz não precisa nem um espião do Fabinho Soldado ajudar. O Fernando Diniz não precisa um espião. O Fernando Diniz foi lá e tira o André e coloca o Jesse Lingard. Ele põe Lingard na esquerda, aí ele faz a mudança que acaba com o time. Ele põe o Bidon por dentro na direita, o Caio César continua espetado lá na direita aberto. Ele faz a linha de 4 com Caio César, Bidon, Ranielli e Lingard. Garro e Guinegão. Sabino, o André pediu pra sair, então não põe o Lingard. Se o André pediu pra sair, não põe o Lingard. E sabe qual é o pior? Marcelo Paes. Porque eu falo aqui, tô falando desde o início do ano, e aí vocês vão ter que me dar razão, vocês vão ter que me engolir, porque eu falo que o Corinthians não precisa de Matheus Pereira, o Corinthians precisa de um volante de intensidade. Eu cheguei a indicar até o Dieguinho do Ceará, que já foi embora, tá na Coreia, no Japão, na China, sei lá, em Marte. Eu não sei onde ele tá. Mas, cara, traz um formiguinha no meio campo. Hoje não tem. O único que corre é o André. O Bidon vocês viram lá, quando ele mostrou as coxas. Entendeu? Quer um pouco de gordura da minha tetinha, o Bidon? Quer? Pra colocar nas pernas? Quer um pouco? Eu tiro aqui da tetinha. Quer? Pô, velho. Fala, fiel torcida. Vamos aqui atualizar as notícias do Timão. Trazer aí a análise do Chico Garcia e do Sami Carvalho. Quero também que você deixe o like, se inscreva no canal aí, se possível for. Vamos falar aí esse erro drástico aí, horroroso do Fernando Diniz. O Fernando Diniz errou muito, né? Apesar que o Corinthians tava ali um jogo equilibrado no primeiro tempo, não vi que era domínio do Corinthians, mas estava um jogo equilibrado. E no segundo tempo aí o Corinthians foi engolido pela equipe aí do Internacional. Então acredito que o Corinthians tem tudo aí para fazer um grande jogo na volta, né? Com sua torcida aí, mas depende também do técnico, né? Do treinador do Fernando Diniz aí, que da escalação, né? Para ele botar o time em campo aí. Também acredito que a arbitragem também teve erros grotescos, mas não vamos culpar a arbitragem 100%.
Vamos botar aí nas costas dos jogadores e do Fernando Diniz. Fernando Diniz aí não armou um time bom, entendeu? Mexeu mal, mexeu feio no segundo tempo, quando a saída do André. Então, Sami Carvalho trouxe em primeira mão a respeito de uma caguetagem aí para o Fabinho Soldado. Queria saber de você o que é que você pensa disso. Deixa seu like aí, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!